Multinível Explosivo. A melhor parte da sua vida começa agora. Hoje nós vamos falar sobre o tema inicial, sobre a primeira chave, que é a duplicação. E não é por acaso que ela é a primeira chave. Nós temos uma série de conhecimentos importantes para desenvolver esse negócio de marketing multinível, e são conhecimentos que você vai aprendendo no próprio desenvolver do negócio. Quer dizer, você entra com o seu conhecimento natural na profissão onde você se especializou, e quando você começa a desenvolver a atividade de forma prática, você vai aprender trocando experiência com seus líderes, principalmente seguindo o conselho das pessoas mais experientes, observando o que elas estão fazendo, e naturalmente você vai colocar em prática. Esse exercício diário vai fazer com que você desenvolva as habilidades necessárias. Porém, existem alguns conhecimentos mais amplos, se você antecipar, vai ser muito interessante para você. E a duplicação é um desses. Porque a duplicação é a chave do sucesso no marketing multinível. Nós falaremos hoje sobre uma série de temas, e eu vou aqui apresentar em linhas gerais o que nós falaremos hoje, e em seguida nós vamos aprofundar mais esse treinamento. Sobre duplicação hoje, o que você vai aprender? Primeira coisa, a duplicação que proporciona a liberdade nesse negócio. Todo mundo fala sobre liberdade financeira, sobre desenvolver esse negócio num prazo de 2 a 5 anos, talvez 10 anos. A partir do momento em que você completa a sua liberdade financeira, enfim, você precisa ter um negócio sustentável. Você precisa ter um negócio que vai perdurar pelo resto da vida. Você precisa fazer isso de maneira sólida. Se você não fizer uma boa duplicação, se a duplicação não for correta, isso com certeza vai gerar problema para você. A qualidade da duplicação determina o valor da rede, porque vocês vão ver que se você duplicar erro, a rede também vai duplicar erro, e naturalmente isso vai gerar uma série de problemas, porque você vai estar duplicando uma matriz imperfeita, e isso vai gerar uma série de efeitos colaterais. Da mesma forma, se você duplicar algo de bom, tudo que é bom, tudo que funciona, com certeza o seu resultado vai ser mais forte, vai ser melhor, vai ser mais rápido. É a qualidade da duplicação que nós temos que levar em consideração. Pode parecer óbvio, mas a gente tem visto no mercado, isso há muitos anos, eu tenho observado, que as pessoas têm uma preocupação muito grande com a quantidade e com a velocidade, mas muitas vezes elas deixam de lado essa questão do cuidar do seu novo distribuidor, do acompanhamento de qualidade, ensinar os princípios básicos do negócio. E quando a duplicação é feita de maneira incompleta, o que acontece? Você não tem resultado. A matriz da duplicação não pode ser você. Nós falaremos muito sobre isso hoje, porque a matriz da duplicação, ela tem que ser uma matriz perfeita. Se você vai duplicar na sua rede algo que vai funcionar, seria um grande erro você pensar que você entrou no negócio já sabendo tudo. Então, se você entrou no marketing multinível há pouco tempo e está aprendendo e está exercitando suas habilidades para um dia chegar a ser um líder de sucesso, enfim, a ser uma pessoa, um exemplo, você vai ter que aprimorar essas habilidades ao longo dos próximos meses e talvez dos próximos anos. E nesse período, o que você vai fazer? Você vai continuar duplicando o que você faz, que de repente está cheio de falhas ainda? Ou você vai buscar como modelo alguma coisa que já funciona, alguma coisa que já está comprovada? A grande questão é essa. Você precisa ter um entendimento claro do que é duplicação e o que é o molde, o que é a matriz que você vai duplicar na sua rede. A gente vai falar bastante sobre isso hoje também. Você deve buscar sempre a padronização, porque quando a gente inventa demais e começa a criar novas ferramentas, novos métodos que muitas vezes são bons para o nosso estilo, né? Nós aprendemos a fazer de um jeito diferente, tudo bem, mas a grande dificuldade é quando você vai tentar duplicar isso na sua equipe, porque as pessoas não necessariamente vão ter as mesmas características que você tem. Então nós vamos falar sobre a questão da padronização e como que isso acelera também seus resultados. O modelo ideal da duplicação é o sistema de cada empresa, é o sistema de cada liderança. E isso nós vamos falar bastante também o porquê. Vocês que participam do marketing multinível, mesmo que superficialmente tenham participado de uma ou outra reunião, você tem um conhecimento já de que é necessário participar dos eventos, que é necessário seguir os conselhos dos líderes, você ouve muito falar sobre o sistema de treinamento, ouve falar sobre as práticas que dão certo, mas muitas vezes você não tem um entendimento da importância vital para o seu negócio que isso significa. Às vezes você deixa isso entrar por um ouvido, sai pelo outro, e você continua cometendo erros que são erros muito primários nesse negócio. E isso certamente vai cobrar de você lá na frente. Vai ser duro para você descobrir isso após cometer os erros, porque isso vai significar perdas, vai significar um desgaste desnecessário. Então hoje nós vamos entender o porquê que o modelo ideal da duplicação é o sistema. Vamos começar hoje o tema falando sobre duplicação. Agora eu vou aprofundar
cada um desses tópicos, explicando dentro de uma lógica que é como eu entendo esse conceito. Como eu disse, a duplicação é a chave do sucesso no multinível, porque somente com a duplicação é possível alcançar a liberdade financeira. Se você não duplicar, continua sendo dependente do seu esforço pessoal. E a grande diferença desse negócio para as outras atividades profissionais que você pode desenvolver é a questão da alavancagem. Quer dizer, se você desenvolve sozinho, você continua trocando tempo por dinheiro, que é o que nós fazemos nos empregos, é o que nós fazemos nos negócios tradicionais, quando somos profissionais liberais, nós trocamos tempo por dinheiro, porque nós somos pagos pelo tempo de trabalho que nós executamos todos os dias. E isso é uma fórmula que vai te levar, de repente, a ter uma vida tranquila, você vai ganhar um bom dinheiro, mas você vai sempre ter que trabalhar muito. O negócio, se no mês que vem você tiver alguma dificuldade, você tiver que se ausentar do trabalho, se você tiver que sair do seu emprego ou sair da sua profissão, você vai a zero, você deixa de ganhar os seus rendimentos. Quando você depende 100% do seu próprio esforço, você é dependente da sua presença física. Você precisa participar diariamente do trabalho para que ele aconteça. Quando você fala em duplicação, o que acontece? Você passa a ter uma equipe de pessoas que vão fazer exatamente o que você faz e que, se por acaso você tiver que se ausentar por alguns dias, por alguns meses, o seu negócio não vai parar de funcionar, porque as pessoas são capazes de fazer exatamente o que você faz. E isso é duplicação. Toda organização, isso vale inclusive para o mercado tradicional. Os grandes empresários sabem disso, né? Imagine se um Abílio Diniz, as grandes empresas do Brasil tivessem dependentes do seu presidente ou dependente do seu fundador. E se essa pessoa tivesse que se ausentar uma semana por um motivo de saúde, a empresa entraria em colapso. Imagine se isso seria possível. É lógico que não. Então toda organização séria, toda organização profissional, ela precisa ser preparada para continuar existindo sem a participação dos seus comandantes. É lógico que isso tem um processo para que você alcance esse objetivo. E no marketing multinível, esse processo tem que ser pensado desde o primeiro momento em que você assina o seu contrato, porque nesse momento você tem que entender que o seu objetivo final é a liberdade financeira, é construir um patrimônio que vai gerar renda residual para você e para sua família, e que para que isso aconteça, você vai ter milhares de pessoas na sua organização e elas vão ter que continuar fazendo o que tem que ser feito mesmo na sua ausência. Quando você começa a enxergar esse negócio lá de cima, imaginando que você já é um diamante, que você já é um presidente, você olha para baixo e você vê, puxa, eu tenho 1000 pessoas na minha organização e cada uma delas está fazendo uma coisa completamente diferente. Nenhuma delas tem uma linha de raciocínio lógico, que igual para todos, as pessoas não podem se ajudar. E aí o que acontece? Você não tem uma organização, você tem um bando. E muitas pessoas acabam entrando nesse problema no marketing multinível porque não percebem a força da duplicação. E do outro lado, se você seguir um padrão comprovado de sucesso, se você seguir os conselhos dos seus líderes e se basear na referência positiva da sua empresa, o que vai acontecer? Você vai duplicar um padrão que já está testado e aprovado. E a sua organização de fato vai funcionar com ou sem a sua presença. E isso vai permitir que você tenha 100, 200, 1000 pessoas, 10.000 pessoas, não tem limite, porque não depende de você. Você não é o gargalo da sua organização. E todo executivo sabe que uma organização precisa funcionar dessa forma. E a qualidade dessa duplicação é que vai determinar o valor da sua rede. Quando nós falamos em liberdade financeira, quando falamos em ganhos, quando falamos até em riqueza, na verdade, o dinheiro nesse negócio não cai do céu, não cai no nosso colo. Esse dinheiro, ele é um pagamento que nós temos, é uma recompensa por um trabalho que nós desenvolvemos. E que trabalho é esse? O trabalho que nós somos recompensados é o trabalho de liderar uma equipe produtiva, uma equipe organizada, uma equipe que sabe o que está fazendo. Esse papel é que é recompensado. Isso tem valor. Quando você tem um bando de pessoas empilhadas, um bando de contratos, um bando de pessoas que não sabe exatamente o que está fazendo e, por sorte, uma ou outra compra um produto ou vende um produto, isso não quer dizer que no mês seguinte vai continuar sendo assim. Nós estamos cansados de ver redes que crescem e depois elas despencam, porque falta justamente essa diretriz, falta um planejamento, falta uma orientação. Então, aí que nós vemos a diferença de valor, onde nós temos as pessoas que conquistam e perdem os resultados e aquelas que continuam construindo e crescendo ao longo dos anos, né? Essa é a grande diferença que nós vamos falar hoje. E tudo isso passa pela duplicação, pela qualidade da duplicação. Quando você duplica na sua organização, quando você desenvolve a sua organização, como líder, você deve estar preocupado em alinhar os valores dessas pessoas, para que todos olhem para a mesma direção, para que todos acreditem nos mesmos princípios, para que todos sigam as mesmas técnicas e, principalmente, que todos que busquem o mesmo objetivo, né? Um objetivo coletivo de sucesso, de crescimento conjunto. É lógico que cada pessoa vai ter a sua particularidade, vai ser a sua característica pessoal, e isso é permitido, não é problema algum. Você sempre vai ter a oportunidade de dar o seu toque pessoal na sua apresentação, na forma que você vai testemunhar sobre os produtos, sobre a sua oportunidade, até mesmo no dia a dia, no acompanhamento
acompanhamento da sua rede, você pode sim colocar o seu toque pessoal, mas isso é feito de maneira responsável, isso é feito numa parte do negócio em que é preparado justamente para isso. Agora, a base do negócio, o conceito principal, os pilares que vão fazer isso funcionar, eles têm que ser mantidos, eles têm que ser preservados, porque é isso que vai dar coerência do seu grupo no longo prazo. Tudo bem, talvez algumas pessoas pensem assim, puxa, mas eu não gostaria de ficar copiando o modelo, eu quero criar um novo modelo, eu tenho conhecimento de outras áreas, eu tenho uma vontade de me destacar diferente, eu quero reconhecimento pelo que eu faço. Enfim, você vai ter de repente uma forma diferente de pensar, mas espera a hora certa de se manifestar, porque o seu objetivo principal, aí é uma questão de estratégia mesmo, o seu objetivo principal é perpetuar, o seu objetivo principal é construir uma organização com centenas ou milhares de pessoas, e para que isso aconteça, você precisa seguir um padrão. Então, se o seu objetivo é perpetuar, segura um pouco as suas invenções, né, para a hora certa você de repente dar o seu toque pessoal quando você tiver mais experiência, quando você tiver resultados, quando você puder de fato fazer seus testes sem afetar a sua organização. E quanto mais precisa é a sua duplicação no dia a dia, maior é o alcance da sua rede em profundidade. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. E às vezes você vê aquela pessoa que está desenvolvendo marketing multinível há vários meses, há vários anos, mas a organização dela tem 2, 3 níveis. Porque as pessoas entram, não conseguem duplicar e desistem. E as pessoas continuam sendo substituídas, ele continua recrutando novos e a rede dele não desce em profundidade. E esse problema é basicamente uma falha de duplicação, porque você está duplicando de maneira incorreta. O trabalho, a construção em profundidade é uma das coisas principais que a duplicação tem que ensinar, ou que tem que promover, ou que tem que incentivar. É o trabalho em construção de profundidade. E isso é feito através do seu exemplo pessoal. Às vezes, um detalhe que você nem se dá conta do porquê você está fazendo e ele está impedindo a sua organização de descer, está impedindo a sua organização de se expandir. Considere isso. Comece a pensar, talvez, o porquê que a sua rede não cresce em profundidade. A padronização, ela ajuda muito nessa questão, né? E ela ajuda também a diminuir o tempo médio da duplicação. O que acontece? A duplicação, ela vai, vamos supor que leve um tempo de 1 mês para você duplicar a liderança, para duplicar as habilidades básicas do negócio com um novo distribuidor. 1 mês, ótimo, pode ser considerado um bom tempo, um tempo muito longo, um tempo muito curto, não importa. Mas, com certeza, se você conseguir duplicar a mesma coisa, a mesma qualidade em 1 semana, o que vai acontecer? Em vez de você duplicar 1 vez por mês, você vai duplicar 1 vez por semana. Você, no final de um mês, você tem 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. Você tem 4 vezes mais duplicação porque você encurtou o tempo médio dessa duplicação. E isso tem que ser buscado. Se você quer crescer em velocidade, você precisa duplicar um padrão simples, que seja rapidamente assimilado e que você não vire gargalo. Porque quando você fica dependente do seu dia a dia para ensinar todas as ações básicas do negócio para o seu novo distribuidor, e você fica do lado dele, você tira todas as dúvidas e você fala sobre questões que são básicas, que ele deveria até buscar a solução por conta própria. O que acontece? Você está perdendo tempo. É um tempo de qualidade que você está deixando de apoiar uma outra pessoa que acabou de entrar. Enfim, você está perdendo tempo demais. E isso acaba afetando o seu resultado. 1 dia, 2 dias que você perde na semana fazendo um acompanhamento inadequado vai impactar no final de 1 ano numa qualificação que você deixa de alcançar. O tempo médio de duplicação tem que ser diminuído. E isso é feito através da padronização. E aí você pode começar a pensar, bom, se você acabou de entrar no marketing multinível, tá? Ou então um distribuidor novo que você patrocinou, ele vai começar a duplicar. O que você acha mais correto que ele duplique? Será que ele vai duplicar o modelo dele ou ele vai duplicar o modelo ideal? O que parece mais óbvio? Se você parar para pensar, se você sai do problema, se você olha de fora, você com certeza vai concordar que é melhor que ele duplique o padrão ideal, o modelo ideal. Porque o modelo ideal está testado e aprovado. E porque o modelo ideal é uma referência igual para todo mundo. Então ele vai gerar uma coerência, um alinhamento de valores, de ideias, de conceitos que certamente vão agilizar muito o processo. Muitos acompanhamentos que você vai fazer por telefone se tornam muito mais rápidos quando vocês estão falando da mesma estratégia. Agora, se você tiver com cada distribuidor falar de uma estratégia diferente, além do seu tempo de dedicação para aprender cada uma delas ser muito maior, você também tem que explicar em detalhes para todo mundo todas as estratégias. E aí você começa a ficar com uma situação sem fim, um conjunto de informações tão complexas que você não consegue duplicar isso em menos de 1 ano. Quer dizer, a duplicação de um líder, em vez de ser em 1 mês, em vez de ser 1 semana, passa a ser um processo anual. E aí a sua rede vai crescer, vai dobrar 1
vez por ano. Então, olha só que coisa triste se isso acontecer. Você vai ter um tempo de crescimento muito lento. Se nós chegamos à conclusão que o modelo ideal é que deve ser duplicado, que a pessoa que acabou de entrar, ela é um modelo imperfeito, o que nós temos que fazer então para conseguir fazer essa duplicação da maneira correta? Primeiro tem que entender, é uma questão de humildade, né? Que o seu modelo, por melhor que ele seja, reflete a sua visão pessoal, reflete as suas condições e interesses muito particulares. Às vezes você traz um conhecimento próprio, ou você é de uma condição social, ou você tem um nível cultural X, e isso faz com que você tenha determinada orientação para desenvolver esse negócio. Porém, aquela orientação que você traz, ela é para uma minoria. Ela não é uma técnica, ou não é possível que ela seja duplicada por todas as pessoas que estão no negócio. Então, ou pela maioria. Porque o seu objetivo como líder de uma organização é a maioria, e não a minoria. Na verdade, você tem que tomar uma decisão muito séria. Você quer ter uma rede com a maioria das pessoas que estão aí ao seu redor, ou você quer ter uma rede com um segmento, com apenas uma parcela da população? E essa é uma decisão importante, porque quando você entende isso, você começa a buscar a média, você começa a buscar a padronização daquilo que a maioria das pessoas quer, daquilo que a maioria das pessoas tem condições de duplicar com mais facilidade. Então, por isso, o padrão tem que ser simples. Às vezes a gente vai num evento e tem um executivo, tem um advogado, tem uma pessoa com um certo esclarecimento, e a pessoa vem no final da reunião e fala assim: puxa, eu gostei, mas eu achei a reunião muito simples, eu achei os conhecimentos muito superficiais, puxa, eu senti falta de uma explicação mais técnica sobre o plano de marketing, eu senti falta de uma explicação mais científica sobre os produtos. E aí você para pensar e fala assim: puxa, mas se eu for falar sobre todos os princípios ativos do produto, se eu for falar sobre todas as fórmulas matemáticas que foram criadas e que dão sustentação para esse plano, quanto tempo eu teria que usar na minha apresentação? E quantas pessoas conseguiriam acompanhar o raciocínio até o final? Pouquíssimas. Por opção, nós temos que fazer eventos mais simples, nós temos que fazer apresentações mais simples. Tudo tem que ser mais simples. Para quê? Para atingir a maioria. E aquela pessoa que faz parte de um grupo mais privilegiado, que tem acesso a mais conhecimento, mais informação, ele tem que entender isso. Você tem que puxar ele no canto e falar assim: olha, fulano, esse negócio é maravilhoso e você pode desenvolver ele para vários públicos. Só que se você quer ter uma organização grande, você precisa ter uma linguagem fácil de duplicar, porque o seu objetivo é duplicar. E aí, quando ele entende isso, muda. Ele para de criticar, ele para de querer inventar, ele começa a entender que é necessário seguir um padrão. Às vezes a gente tem que ficar questionando com uma pessoa muito tempo porque nós não explicamos o porquê das coisas. E esse curso tem o objetivo de explicar algumas questões que muitas vezes passam desapercebidas. O modelo ideal, ele é sempre o resultado da experiência prática de um grupo, das pessoas que estão tendo resultado, das pessoas que estão tendo sucesso. E naturalmente, quem são essas pessoas? São os líderes da sua empresa. O padrão foi desenvolvido pelos fundadores da sua companhia, pelos executivos da sua companhia, principalmente pelos seus líderes, porque eles já tentaram várias formas. Você pode ter certeza que todos eles já tiveram a tentação de inventar um pouquinho, de tentar introduzir novidades, e todos eles já experimentaram o que deu certo e o que deu errado. E hoje, o que existe na sua empresa é um padrão que funciona. Não estou dizendo que é um padrão perfeito, nem que é o melhor padrão do mundo. Também não estou dizendo que você seria incapaz de criar algo melhor. Provavelmente você, com experiência no negócio, você vai poder dar o seu toque pessoal e vai contribuir para que o padrão continue se aprimorando, porque tem sido assim nos últimos anos. Nenhuma empresa, ela tem um padrão final, que você possa dizer assim: poxa, esse padrão é o padrão definitivo, nunca mais vai mudar. Quem pensa dessa maneira não entende o mundo em que nós vivemos hoje. Você precisa estar sempre buscando a melhoria, mas quem está buscando essa melhoria? São as pessoas que já trazem uma experiência muito grande, já tem tempo, e hoje a recompensa que eles têm é proporcional a essa questão estratégica. Se você é um diamante, se você é um presidente da sua empresa, certamente você vai participar de reuniões estratégicas onde você vai ser convidado a falar sobre as suas ideias, e de repente até você vai ter a permissão de fazer alguns pilotos para descobrir algumas melhorias que podem ser implementadas na empresa. Agora, isso tem a hora certa de acontecer. Não dá pra gente imaginar que cada novo distribuidor que entra, aquele, porque ele fez MBA não sei aonde, ele é formado em Harvard, ele de repente tem um conhecimento específico e por causa disso eu vou ter que mudar tudo que está funcionando até hoje porque ele está trazendo uma ideia que vai revolucionar o negócio. Pode revolucionar? Pode, mas a probabilidade seria muito pequena. Então não vale a pena eu assumir esse risco, não vale a pena eu espalhar esse risco, porque na medida em que a empresa acolhe uma novidade vinda de qualquer fonte e implementa na empresa, o que vai acontecer? As pessoas todas vão ser impactadas por aquela novidade. E se ela der certo, ótimo. Se ela der errado, vai ser um problema para todo mundo. Temos que ser responsáveis. Nada pode ser introduzido no marketing multinível sem um pouco de conhecimento, de cuidado, com uma certa dose de teste, porque tudo isso pode resultar em algo muito bom, mas também pode resultar em algo muito ruim. Então esse entendimento é necessário. Hoje, se você tem um padrão a ser duplicado,
duplicado, pode ter certeza que ele já foi testado e aprovado. E se ele tem falhas, ele está sendo corrigido. Então é melhor você seguir esse padrão do que tentar inventar um novo. O modelo ele continua evoluindo, está sendo lapidado pela companhia, pelos tops, e você nunca executará o modelo ideal com perfeição. Também tenha certeza disso, porque às vezes a gente fica buscando, puxa, mas será que eu tenho que fazer tudo exatamente igual ao que eles estão propondo? Você deve buscar isso o mais próximo possível, porque certamente isso vai diminuir as suas perdas. Porém, como eu falei, tem o seu toque pessoal e tem coisas que, enfim, são particulares de cada um. Aí entra o talento pessoal, entra as características de cada um, isso tem que ser respeitado. Então, dificilmente uma pessoa vai fazer esse negócio da mesma forma que a outra. Seria quase impossível. O modelo ideal ele não existe para ser duplicado com perfeição. Ele existe para servir como referência e para que ele sempre te puxe para o lado correto. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, você pergunta, puxa, isso tem a ver, isso vai contribuir com o padrão? Vai, então beleza. Então você segue naquela direção. Ah, não, isso aqui vai abrir uma nova frente, isso aqui vai diminuir a minha força, vai acabar criando uma certa divergência, então é melhor não fazer. Então essa percepção, o tempo todo, você vai ter que estar exercitando no seu negócio. Porque também quando você tiver um grupo com milhares de pessoas, você também vai querer que eles, de alguma maneira, sigam algum padrão. Porque senão, você não tem como prever os resultados. Fica muito aleatório, né? A gente vê algumas redes aí que são totalmente aleatórias, porque o líder não tem a menor ideia do que está acontecendo, o que cada um está fazendo, tanta técnica e tanta estratégia diferente que você não tem controle dos números. No programa Multinível Explosivo, nós falamos muito sobre o controle dos números. E é necessário, porque quando você fala de um negócio que vai movimentar milhares de reais, milhões de reais no futuro, ele é um negócio muito sério. É um negócio que você precisa controlar na ponta do lápis. Porque se você imagina, eu tô ganhando 10 mil reais por mês e de repente passa a ganhar 5 mil reais, é um impacto muito grande. Da mesma forma, se você tá ganhando 100 mil reais e passa a ganhar 50, é um tombo muito grande. E isso não pode ser uma oscilação tão brusca no seu negócio. E se você não tiver o controle apurado dos seus números, você pode ser surpreendido com esse tipo de oscilação, porque é um negócio que depende da produção das pessoas. Ou seja, se você não tiver um padrão que faça as pessoas manterem o ritmo, que faça as pessoas buscarem as mesmas metas e que você tenha alguma coisa mais previsível, mais controlável, você vai ficar totalmente no escuro e cada fechamento de mês vai ser um desespero. Muitos de vocês já sabem o que eu tô falando, né? Já vivem essa situação no dia a dia. Se você nunca vai executar o modelo ideal com perfeição e se ninguém vai alcançar a perfeição, todos somos iguais. Agora, o modelo ideal tem que ser perseguido e promovido incansavelmente. Se você traz um novo distribuidor para o seu negócio, o que você vai ensinar para ele? O que você vai promover para que ele faça? Você vai dizer para ele copiar o que você está fazendo com as suas imperfeições ou você vai dizer para ele copiar o que os líderes estão fazendo que está mais próximo do ideal? Então, comece a exercitar esse tipo de pensamento. E quanto mais próximo do modelo ideal a sua rede se duplica, menores vão ser as suas perdas no caminho. Todos nós aqui conhecemos aquela brincadeira do telefone sem fio. E como é que funciona? Você vai passando um recado de pessoa para pessoa e lá pro quinto, pro sexto nível, né, de duplicação, podemos assim dizer, a mensagem já está completamente diferente. Se você vai 10, 20, 30 pessoas, uma falando para outra uma frase, no final você vai ver que aquela frase é completamente diferente, é deturpada e muitas vezes ela é até contraditória em relação ao sentido original. Por que isso acontece? Porque a cada etapa, a matriz, o molde foi alterado. A distância que você acaba permitindo o erro aconteça fica muito grande. Agora, se todas as pessoas, vamos supor que você tenha 20 pessoas, todas elas escutam o que de repente o José está falando. Uma vai entender uma vírgula diferente, a outra vai entender um pouquinho para lá, a outra vai entender um pouquinho para cá. Mas se todas estiverem seguindo a mesma fonte, a mesma matriz, a margem de erro é muito menor. E você pode fazer isso com 20, pode fazer isso com 2 mil, pode fazer isso com 2 milhões de pessoas. Porque se todas as 2 milhões de pessoas estiverem seguindo o que o José disse, muito provavelmente todas elas vão estar ali 80%, 90% próximas do que ele disse. Isso vai fazer com que a sua rede tenha uma qualidade muito grande. Isso pode ser também falado de outras formas. Antigamente, o que acontecia antes do computador ter sido disseminado? As pessoas faziam um documento, às vezes era datilografado à máquina, e aquele documento ia ser tirado xerox, ia passar de um para o outro, assim por diante. E muitas vezes você tinha que tirar cópia de cópia, e cópia de cópia, e cópia de cópia, de fax inclusive. O que vai acontecendo com a qualidade a cada vez que você troca a matriz? Parem para pensar. A mesma coisa acontecia com as fitas cassete, com os discos de vinil. Você vai passando a matriz, vai mudando, porque tinha questão física. E aí você tinha 3, 4 cópias, lá na quinta cópia já era impraticável, porque você não conseguia ler ou não conseguia escutar direito. E por que isso acontece? Porque você mudava a matriz. Hoje, quando você fala em tecnologia digital, é uma informação codificada, que é igual para todo mundo. Então, por isso você tem pirataria crescendo numa velocidade espantosa, porque você pode copiar milhões de vezes da mesma matriz. E isso vai fazer com que a qualidade se mantenha. É apenas um exemplo para que vocês vejam que a duplicação
ela vai ser melhor ou pior dependendo da matriz. Se você tiver a preocupação de que a matriz seja a melhor possível, seja mais próxima do ideal e de preferência que seja igual para o maior número de pessoas, o que vai acontecer com a sua duplicação? Ela vai explodir. E aí nós começamos a falar de multinível explosivo, porque sem uma duplicação, sem uma matriz que possa ser duplicada, cada um fala uma língua e isso não consegue se perpetuar. Então acho que está claro para todo mundo. Quanto mais próximo do ideal a sua rede duplica, menores vão ser suas perdas no caminho. E o modelo ideal ele vai garantir uma série de coisas para você. Primeiro, garante a economia de tempo, dinheiro e saliva, porque a partir do momento em que você diz para as pessoas, puxa, siga essa cartilha, as pessoas vão aprender da mesma fonte. E a partir do momento em que elas aprendem da mesma fonte, você já sabe, como líder, quais são as dúvidas que vão surgir, você já sabe quais são as respostas que você vai dar, porque a cartilha é igual para todo mundo. Você padroniza o seu acompanhamento, você automatiza o seu acompanhamento. É o grande X do multinível explosivo, é você automatizar o seu acompanhamento, porque se você parar para pensar, recrutamento, você pode colocar anúncio, você pode ter uma máquina de recrutamento. Eu conheço várias pessoas que têm verdadeiras máquinas de recrutamento, cadastram 5, 10, 20, quantas pessoas elas quiserem por mês, por semana, e às vezes tem até números que parecem irreais. Mas o recrutamento é apenas um detalhe nesse negócio. Não adianta você recrutar um caminhão de gente se as pessoas não sabem o que fazer. Então, o X é o acompanhamento. Agora, como é que você vai fazer o acompanhamento em larga escala? Não dá. Se você for depender da sua capacidade física para falar com cada pessoa, para repetir o discurso para cada pessoa, se eu tiver que explicar essa apresentação que eu tô fazendo para vocês, para cada pessoa no resto da minha vida, eu vou ficar maluco e não vou conseguir. Então, o que a gente tem que usar? Por isso que está sendo gravado, está sendo editada e vai virar material de estudo, porque a partir do momento que você tem uma matriz, todo mundo vai seguir daquela fonte, fica mais fácil, né? É o mesmo conceito dos livros, é o mesmo conceito dos áudios, dos vídeos de treinamento, por isso eles são tão poderosos, porque você tem a mesma matriz, e aí você pode duplicar para 20, para 100, para 1 milhão de pessoas, e isso facilita demais o seu trabalho de acompanhamento. Por isso nós falamos que são ferramentas, né? Você deve usar essas ferramentas no seu processo de crescimento nesse negócio. Sem ferramentas fica muito difícil. A mesma coisa acontece com os eventos. Quando você leva um grupo de 10 pessoas para um evento, todas elas vão escutar o mesmo palestrante, vão participar do mesmo ambiente, vão sentir a mesma experiência. Quando você leva 1000, é a mesma coisa. Você leva para uma convenção da sua empresa, 1000 pessoas do seu grupo. Poxa, maravilhoso, porque todo mundo vai seguir a mesma estratégia. Por isso os eventos são tão importantes, porque eles seguem o mesmo princípio da duplicação, ok? Eu tenho a matriz. A matriz quem é? É o palco, tá lá. O cronograma do evento, a programação, todo o ambiente, foi todo elaborado pela empresa, pelos líderes, por pessoas que têm experiência. Então, com certeza, aquele evento é positivo. Ele pode ter um ou outro detalhe que não seja do jeito que você imaginou, ou de repente vai dar uma falha aqui, uma falha ali, mas no geral, aquele evento vai cumprir um papel fundamental para o crescimento do seu negócio. Por isso, jamais perca os eventos corporativos, jamais deixe de promover esses eventos para sua organização, porque quanto mais pessoas estiverem ouvindo da mesma matriz e preferência, uma matriz próxima do ideal, melhor. E a gente começa a entender uma série de questões do marketing multinível quando a gente começa a abrir a visão para essa questão. Então, o modelo ideal também vai viabilizar o acompanhamento à distância. Hoje em dia, todo mundo quer desenvolver rede em outros lugares, porque a internet está aí, a gente tem a facilidade das conferências, tem a facilidade do MSN, tem a facilidade de fazer um site, fazer um blog. Maravilha, todo mundo hoje em dia fala muito fácil com pessoas em outras cidades, até em outros países. Agora, como é que você vai fazer o acompanhamento à distância sem usar ferramentas? Fica muito difícil. Você precisa ter uma base comum de estudo, de entendimento, de aprendizado, para que as pessoas evoluam juntas. Então, com certeza, o modelo ideal vai ajudar também no acompanhamento à distância. Ele vai, em última instância, ele vai assegurar a sua aposentadoria. Como nós falamos no início, a liberdade financeira vai depender dessa questão. Então, no início, o seu modelo ideal está muito distante. Você traz uma série de imperfeições da sua experiência pessoal e você não sabe como fazer esse negócio. Você não conhece ainda as habilidades, você ainda não desenvolveu a prática, você às vezes tem noções, mas não tem o conhecimento, a experiência necessária para você falar, puxa, eu sou um profissional de marketing multinível. Então, tendo esse entendimento, você tem que tomar uma decisão. Bom, eu preciso definir um modelo ideal para promover para o meu grupo duplicar. E esse modelo certamente não sou eu, porque se for eu vou passar uma série de imperfeições. Então, esse entendimento ele é básico. E quando você entende isso, você vai perceber que o seu desenvolvimento nesse negócio ele vai em duas frentes. Enquanto você vai aprendendo o básico, você vai aprendendo, vai exercitando as ações básicas desse negócio, você vai praticando as apresentações, os acompanhamentos, você vai se aproximando do modelo ideal, né? Esse é um trabalho particular seu de buscar o ideal. E esse é o desenvolvimento pessoal contínuo que você vai buscar todos os dias. Em paralelo, você vai fazer o quê? Vai promover para um maior número de pessoas copiarem o modelo ideal. Ou seja, são duas coisas que você tem que fazer. Uma é buscar o seu autodesenvolvimento e a outra é promover para que as pessoas não
não sigam você, sigam um modelo melhor que você. E quando você tem essa composição, a sua rede começa a crescer de uma maneira inacreditável. Elas não copiam mais seus erros. E elas não exigem de você a perfeição, porque esse é o maior problema. Quando você se coloca na condição de matriz da sua rede, ou seja, eu sou o modelo a ser seguido, o modelo a ser perpetuado. Se você fala isso desde o início para as pessoas começam a cobrar de você uma série de atitudes que você ainda não está preparado para fazer, porque você ainda não é líder suficiente. Portanto, não adianta você se colocar como gargalo, se colocar como uma matriz. É mais inteligente você sair do foco e promover alguma coisa mais coerente, mais consistente, que é o modelo, é o padrão, é o sistema. E isso vai fazer com que a sua rede cresça com maior velocidade. Isso não significa que você vai se acomodar e vai deixar de lado a questão de ser exemplo, porque você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo de outras formas. Você tem que ser exemplo, por exemplo, promovendo o padrão. O fato de você dizer para as pessoas que você estará num evento e que você acha muito importante que as pessoas estejam lá, e você promover para que as pessoas estejam lá, e você reconhecer um líder que está tendo destaque, e você edificar a sua linha ascendente, e você divulgar a promoção oficial da sua companhia. Na medida que você vai fazendo isso, o que você está fazendo? Você está sendo um excelente exemplo de líder, e você está duplicando a coisa correta. Então não é que você vai ser exemplo em ser o melhor orador, ser exemplo em fazer a melhor apresentação, ser exemplo em ter as ideias mais mirabolantes. Não, você tem que ser exemplo em seguir o mais próximo possível o modelo ideal e se aproximar dele o mais rápido possível. Isso vai fazer com que você tenha resultados mais rápidos, e quando você tiver resultados, esse é o melhor exemplo que você pode dar. Não é o como você faz que vai ser o mais importante, mas sim o resultado que você vai alcançar. As pessoas vão gostar do seu testemunho, e isso vai ser um modelo, vai ser um exemplo também a ser seguido. Então nunca queira ser a referência, nunca queira ser a estrela da sua organização, né? Mesmo que você um dia se torne o maior líder de todos, não é muito inteligente você virar a única referência ou a principal referência, porque você vai virar gargalo. Contradiria tudo que nós falamos até agora. É sua liberdade virar da autonomia da sua organização. Então, enquanto eles estiverem copiando outros modelos, o modelo oficial vai ser mais fácil para você cuidar do seu dia a dia, ter flexibilidade para apoiar grupos em outros lugares, você não vai virar gargalo. A referência positiva tem que continuar mesmo na sua ausência, né? Isso é muito importante, porque às vezes você vai ter que viajar, você vai ter que se afastar por um motivo de doença na sua família, e você não quer que o seu patrimônio se perca porque você teve que se ausentar. Você está desenvolvendo uma organização que vai ser duradoura, que vai construir para você um futuro muito mais tranquilo. E para que isso aconteça, a rede tem que continuar funcionando, tem que continuar seguindo os modelos que já existem. Seja humilde. Se não for da sua natureza, controle-se. É muito inteligente você seguir o modelo ideal. A sugestão que eu faço para vocês, principalmente para aqueles que estão começando, é limite-se a promover o modelo ideal incansavelmente. Se você tem um líder e esse líder está te dizendo para você, vá por esse caminho, e esse caminho é o caminho que todos os outros líderes e os diretores da empresa, todo mundo que tem sucesso nesse negócio está promovendo, não pensa duas vezes, não questiona, não precisa nem entender. Simplesmente faça o que eles estão falando. Porque se eles estão buscando essa direção, é porque eles sabem que aquilo ali vai ser melhor para a maioria. E talvez eles não sejam perfeitos, talvez não seja exatamente como eles imaginam, mas certamente vai ser muito bom, porque na média eles têm experiência suficiente para avaliar esse tipo de questão. Então não é questão de você ficar cego diante das coisas e não observar e não questionar. Mas uma coisa é você querer entender, outra coisa é você querer que todo mundo entenda. É completamente diferente. Porque eu, quando fiz esse negócio como distribuidor, eu sempre tive essa característica pessoal de ser um pesquisador, de querer sempre entender um pouco mais profundamente as questões. Isso, por um lado, foi muito bom, porque eu acumulei uma experiência de outros pontos de vista, fui consultor de várias empresas, então eu tive a oportunidade de conviver com as grandes lideranças, tive a oportunidade de conviver dentro das empresas, entender um pouco melhor as questões estratégicas, e isso me abriu uma visão diferenciada. Mas, por outro lado, em termos práticos, isso me prejudicou muito, porque a minha rede não duplicava a mesma coisa que eu. Era muito difícil, porque eu tinha um entendimento que às vezes não era necessário naquela fase. Esse programa Multinível Explosivo, ele já foi desenvolvido com uma outra mentalidade, onde eu não quero explicar muito profundamente as questões. Vocês podem ter ideia de que a ciência que está por trás do programa Multinível Explosivo são 15 anos de experiência e que vai dar origem a mais 3, 4 livros. Vocês podem ter certeza disso. Mas quando que esses livros vão nascer? Quando for necessário, quando eu tiver um público que esteja preparado para de repente entender determinadas questões, que não é porque são sigilosas, mas sim elas não são úteis no momento em que você está na fase importante de construir um negócio. Não é uma questão, se eu fizer um livro sobre consultoria hoje, eu posso ajudar muita gente, mas quem? Vou ajudar os donos das empresas, vou ajudar os executivos, mas não vou necessariamente ajudar a grande massa, que são as pessoas que querem ter sucesso no negócio. Então o programa Multinível Explosivo, ele foi feito para quem quer crescer nesse negócio. E ele tem uma base conceitual muito forte. Seja humilde. O melhor referencial está sempre fora de você. Aprenda isso, exercite isso.
mesmo que você seja capaz de criar alguma coisa que seja muito bom, que seja muito positivo para sua rede, uma ferramenta nova, lá na frente, vamos supor que você já seja um diamante, eu sei que tem diamantes na sala, tem presidente, tem pessoas já bastante qualificadas que estão acompanhando esse curso. Para essas pessoas que já têm mais experiência, seria ótimo que elas também compartilhassem suas experiências de uma maneira produtiva. Mas como que é inteligente fazer isso? Não é falando de um por um, é você padronizando um treinamento, padronizando um vídeo, padronizando um livro, alguma coisa em que a sua rede vai continuar duplicando com ou sem a sua presença física, porque aí sim você consegue perpetuar, percebe? Então mesmo os grandes líderes, eles já fazem isso, vocês sabem disso. E se a matriz da duplicação está sempre fora de você, vamos entender que o sistema é maior que as suas engrenagens. Você é apenas uma engrenagem num sistema muito maior que vai movimentar milhares de pessoas. Execute as funções que você se propõe a fazer da melhor maneira possível e entenda que você é útil para esse sistema. Não queira ser o mais importante do sistema, porque todas as peças elas são muito importantes para o sistema acontecer. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes você vai num evento e tem aquela pessoa que vai pro palco, vai palestrar e todo mundo fica em volta ali olhando e não faz nada. Mas você pode sim contribuir com o sistema sendo uma engrenagem que vai ajudar tudo aquilo a funcionar. Como assim? Se coloca à disposição para contribuir, para colaborar, para que ajude na organização do evento, ajude, enfim, a arrumar a sala, a fazer uma série de questões que são necessárias, operacionais. Então execute aquela função da melhor forma possível para que o sistema funcione para todos nós. E a substituição de uma peça dentro de um sistema não pode ser vital, né? Imagine que você tenha um carro e de repente quebra uma peça e você tem que jogar o carro fora, porque aquela peça ela é tão importante que acabou o carro. Não pode ser assim. O patrimônio não pode estar dependente de uma peça, uma engrenagem. Você tem que ter um patrimônio que vai viver e vai se perpetuar e vai se duplicar, mesmo que tenha que trocar uma ou outra peça ao longo do caminho, porque isso naturalmente vai acontecer. Estamos chegando ao final do nosso curso de hoje, da nossa palestra sobre duplicação, e eu gostaria só de relembrar um pouquinho alguns tópicos que nós já falamos. Nós aprendemos uma série de questões sobre duplicação que eu gostaria que vocês levassem e refletissem, né, no seu dia a dia, colocassem em prática nos seus negócios, porque com certeza isso é aplicável a qualquer negócio de marketing multinível. O que nós aprendemos hoje sobre duplicação? Primeiro, é a duplicação que proporciona a sua liberdade. Então, mesmo que você não goste do conceito da duplicação, você fale, puxa, mas isso é muito chato, é muito repetitivo. Na hora que você pensar isso, para e pensa, o que eu quero com esse negócio? Onde eu quero chegar? Eu quero ter a liberdade financeira? Então eu entendi por que eu tenho que duplicar. Eu entendi por que é melhor eu duplicar do que eu inventar. Então se você lembrar disso, com certeza já vai ser um aprendizado muito importante para a tua vida dentro desse negócio. Segunda coisa, a qualidade da duplicação determina o valor da sua rede. Se você quer ter grandes bônus, você tem que se preocupar com a qualidade da duplicação, não apenas a quantidade. É lógico que se a duplicação for muito lenta, ela também não é boa, mas a duplicação tem que ser rápida e de qualidade. Tem que duplicar a coisa certa. Por isso a gente fala sempre da matriz do modelo ideal. Você precisa duplicar uma matriz que tenha sido testada e aprovada, que não pode ser você, porque você tem defeitos. Você ainda está buscando o seu aprimoramento contínuo. Talvez hoje você já seja o maior líder da sua empresa, mas mesmo assim você está buscando se aprimorar. E mesmo que você seja o melhor de todos, você sozinho é menos poderoso do que se você tiver um grupo de líderes trocando ideias e criando um padrão comum. Em outras palavras, o melhor diamante de uma determinada empresa, ele não é nada se você pegar os 10 diamantes, juntar e eles vão decidir juntos. Com certeza, o conhecimento reunido entre 10 diamantes menores vai ser muito mais relevante do que o conhecimento reunido na cabeça de um único diamante. E isso faz sentido em qualquer organização, por isso as empresas valorizam muito o capital intelectual, por isso as empresas valorizam muito o capital humano delas, e por isso todas as empresas também têm universidades corporativas, estão buscando sempre o aprimoramento dos seus funcionários, de modo que todos eles pensem de maneira global, seguindo os princípios e os valores da companhia. E a padronização, ela acelera a duplicação. Isso é muito importante. Se você quer crescer mais rápido, entenda que você precisa ser mais simples e mais próximo do padrão. Se você quer inventar, você está automaticamente aceitando que o seu negócio vai levar mais tempo para crescer. É uma regra direta. Você precisa entender que existe uma proporção aí. Quanto mais você inventar, quanto mais você se afastar do padrão, mais devagar vai ser o seu crescimento. Então, se você quiser fazer isso, está livre para fazer, mas já tem o entendimento que isso vai impactar na velocidade do seu negócio. Para terminar, nós vimos também que o modelo ideal da duplicação é o sistema, não é você. E quando nós falamos sistema, não é uma entidade de outro planeta. O sistema nada mais é do que o que eu falei agora, a combinação das maiores mentes pensantes em torno do seu negócio, que ela é formada pelos executivos da companhia, é formada pelos grandes líderes. Essas pessoas juntas, elas vão periodicamente para uma sala de reunião, trocar ideias sobre experiências que eles têm, né? Ou até nos jantares, nas festas, eles trocam ideias e através dessa troca de ideias, eles estão testando uma série de coisas e eles trocam
trocam essas informações para chegar nas melhorias que você quer para o padrão. E a partir do momento em que eles chegam a uma conclusão, eles disseminam isso para todo mundo. O padrão, ele não é chutado. O padrão, ele é um consenso entre um grupo de pessoas que está qualificada para isso. Siga o sistema por isso. O sistema está sendo trabalhado o tempo todo para ser o melhor possível. Multinível Explosivo. A melhor parte da sua vida começa agora.